Pudessem abrir suas Bíblias, em Lucas capítulo 9, versículo 23. Eu creio que deve estar projetando. Hoje nós vamos falar sobre o desafio da cruz. Está baseado em Lucas capítulo 9, versículo 23, que diz assim: Disse ele à multidão: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder ou destruir a própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória, e na glória do Pai e dos santos anjos. Eu lhes digo a verdade, alguns aqui que estão não morrerão antes de ver o reino dos céus. Amém? É uma das propostas mais radicais que Jesus já fez para aqueles que procuram segui-lo. Interessante que, se analisarmos os 4 evangelhos sobre a vida de Jesus, nós vamos ver que Jesus gostava de se relacionar com as pessoas. E a gente aprende muito isso, né, com os assuntos do pequeno grupo multiplicador. E um dos temas do pequeno grupo multiplicador é discipulado, é relacionamento discipulador. Porque tem como base, modelo, a vida de Jesus. E Jesus gostava de se relacionar com as pessoas. E quando olhamos para os evangelhos, a gente vê Jesus se compadecendo de pessoas que estavam enfermas, de pessoas que estavam possessas, e muitos que procuravam seguir Jesus, procuravam uma resposta para a sua vida. Muitos iam também por questão de necessidade pessoal, até mesmo por causa da fome. Mas chegou um período, um tempo no ministério de Jesus, que Jesus teve que revelar qual era o propósito e a vontade do Pai. Então o Senhor está diante de uma multidão, e também está reunido com os seus discípulos, e Ele estabelece 3 desafios para a vida cristã. Por quê? Porque Jesus não quer apenas simpatizantes. O Senhor não procura apenas seguidores. Ele procura discípulos. Porque há uma diferença. Simpatizante, ou dependendo do seguidor, ele procura satisfazer os seus próprios interesses. O discípulo, ele procura que a sua vida seja norteada pela vontade de Deus, ou seja, tudo que o discípulo vai realizar ou fazer é para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Então, o simpatizante ou aquele mero seguidor, às vezes ele quer seguir a Cristo por interesse pessoal. O discípulo, ele procura seguir a Cristo para que o nome de Deus venha a ser glorificado em sua vida. Então o Senhor Jesus Cristo estabelece 3 desafios para a vida daquele que quer ser um discípulo. E o primeiro desafio que Jesus faz é o desafio da autonegação. Então você imagina, Jesus está diante de uma multidão, está ali os seus discípulos, ele realiza vários milagres, pessoas são libertas, pessoas ouvem mensagem de consolação, mas chega um momento de o Senhor trazer ao coração de cada um daqueles que estão seguindo: é necessário que vocês sejam discípulos, não apenas seguidores, mas sejam discípulos, que estejam dispostos a buscar qual é a vontade de Deus. E para descobrirmos qual é a vontade de Deus, o primeiro desafio é o desafio da autonegação. O versículo 23 diz:
Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga-me. Mas o que significa a autonegação? O que Jesus queria mostrar para aquela multidão? O que Jesus queria ensinar para aqueles discípulos? Quando Jesus pede para que os seus discípulos tomem a cruz, Jesus estava pedindo para que eles tivessem a disposição de morrer. Imagina você viver naquela época da Palestina. Imagine você estar junto do meio daquela multidão. Imagine você ser um dos discípulos. Você saberia muito bem o que Jesus estava querendo dizer com tomar a cruz. Porque Jesus ia assumir uma cruz. E todo discípulo que está disposto a tomar a sua cruz, ele está disposto a negar a si mesmo, porque ele quer que a vontade do Pai venha a ser estabelecida ou venha a ser concretizada na sua vida. Então é esse o desafio que Jesus lança para a nossa vida diária, a autonegação, ou negar-se a si mesmo. A autonegação é escolher a vontade de Deus em detrimento da nossa própria vontade. A autonegação significa escolher o tipo de vida que Jesus vivia. Então você imagina como que aquela multidão deve ter ficado. Né? Muitas vezes teve uns que falaram assim, essa palavra é muito dura. Não tem como obedecer essa palavra, não tem como seguir esse ensino. Até os discípulos, certa vez, ficaram assustados com certas palavras de Jesus. E Jesus olha para um de seus discípulos e diz assim, você também não quer seguir a eles? E um dos discípulos disse, para onde iremos nós? Só tu, Senhor, tens a palavra de vida eterna. O apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 6, ele disse para os cristãos daquela época, e que serve também para a nossa vida diária: quem afirma que permanece nele, deve viver como ele viveu. Se aquele que diz que crê em Cristo, que Cristo morreu por sua vida, que diz que permanece em Cristo, essa pessoa deve procurar viver como Cristo viveu. É um desafio muito grande para a nossa vida diária, não é? Porque uma hora ou outra nós queremos fazer as nossas próprias vontades. Mas somos desafiados à autonegação, a negar-se a si mesmo. A autonegação significa renunciar voluntariamente qualquer direito de planejar ou escolher, e reconhecer a soberania de Deus em toda a área da nossa vida. Então Jesus lança esse desafio à multidão, lança aos seus discípulos. É necessário que você venha negar-se a si mesmo, para que a vontade de Deus seja estabelecida na vida de vocês. Autonegação significa ter a responsabilidade de tomar diariamente a cruz e seguir o exemplo de Cristo. Talvez se nós estivéssemos no momento que Jesus falou essas palavras, quem sabe de nós nos diria a mesma coisa. Que palavra difícil de ser obedecida. Porque Jesus está chamando os seus discípulos a assumir uma responsabilidade para morrer para o ego, para morrer para o eu, para que Deus seja o centro e o primordial na sua vida. Ninguém será um discípulo sem carregar uma cruz. Jesus deixou isso bem claro. Ninguém receberá uma coroa no céu, se aqui na terra ele não carregar a sua cruz. Para o discipulado de Jesus, não existe discípulo sem a cruz. Para o modelo de discipulado de Cristo,
todo discípulo ele tem que tomar a responsabilidade de, todos os dias, carregar a sua cruz. Porque no céu nenhum discípulo vai receber uma coroa, se aqui na terra ele não teve a responsabilidade de assumir a sua cruz. É por isso que o Senhor lança esse desafio. Vocês querem me seguir? Para me seguir tem que ser discípulo, e discípulo genuíno, que tem a responsabilidade diariamente de tomar a sua cruz e me seguir. Outro desafio que Jesus nos ensina, e que Ele estabeleceu ali para a multidão, para os seus discípulos, é o desafio de identificar-se com a morte de Cristo. Então o Senhor lançou o desafio de que eles negassem a si mesmo. Agora o Senhor estabelece o desafio de identificar-se com a sua morte. Versículo 24 e o versículo 25. Se tentasse apegar a sua vida, olha o ensinamento de Jesus. Se tentasse apegar a sua vida, a perderá. Obrigado, meu irmão. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder ou destruir a própria vida? O importante é que Jesus não estava só preocupado em curar muitas pessoas. Fazia parte do seu ministério. Jesus tinha o prazer de estar com o enfermo. Jesus Cristo tinha o prazer de estar no meio da multidão, curando pessoas de várias enfermidades. Era do seu caráter se relacionar com mais pessoas, de poder sanar aquela dor, aquela tristeza. Mas a vontade maior de Jesus é que essas pessoas não procurassem Ele só por esses interesses. Jesus não queria pessoa ao seu lado só por vontade de ser curada. Jesus não queria pessoas que o seguissem só por vontade de querer uma resposta para o seu bel prazer. Mas Jesus queria pessoas ao seu lado para que tomasse também o desejo e a vontade de padecer por amor a Deus. É por isso que Jesus desafiou esses discípulos, essa multidão, a se identificar-se com Ele em sua morte. Jesus nos chama a dedicar a nossa vida em favor dEle e do Evangelho. Então o Senhor diz à multidão: neguem a si mesmo. Se vocês estão procurando seus próprios interesses, se vocês estão procurando satisfazer um desejo pessoal me seguindo, vocês vão perder a vida. Mas se vocês abrir mão dos próprios interesses pessoais, por amor a mim, vocês vão ganhar a vida. Olha o que diz o apóstolo Paulo, tem em Gálatas capítulo 2, versículo 20, que foi um dos apóstolos que compreendeu, o desafio de se identificar-se com a morte de Cristo. Paulo disse: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então o apóstolo Paulo aqui já está ensinando a outros cristãos a crucificarem as suas vidas por amor a Cristo, por amor a tudo que Cristo fez e realizou nas suas vidas. Jesus ensina que a alma ou a vida é mais importante que tudo que o mundo tem para oferecer. Não podemos nos salvar por esforços próprios.
Mas se entregarmos toda a nossa vida por amor a Ele, ganharemos a eternidade ao lado de Deus. Era o que Jesus estava ensinando aos discípulos e à multidão. Se vocês tomarem a responsabilidade de perder a vida por amor a mim, vocês vão ganhar a eternidade ao lado do meu Pai. Isso aqui é muito sério, porque há pessoas que procuram seguir a Cristo por algo que Ele pode fazer ou realizar. E Deus gosta de realizar o bem para os seus filhos, mas o maior prazer de Jesus Cristo é que os seus filhos obedeçam à vontade do seu Pai. E a vontade de Jesus foi que os discípulos conhecessem a Deus. Vocês lembram do homem rico? É um exemplo daquele que não queria perder, os seus bens materiais, não queria lançar fora os seus próprios interesses. Mas o que ele queria, o que ele almejava? Ele almejava a eternidade. O homem rico desejava estar ao lado de Deus. O homem rico desejava ser salvo. A ponto dele fazer a pergunta para Jesus Cristo: Senhor, o que é preciso fazer para ter a vida eterna? Aí Jesus disse: olha, você tem que obedecer os mandamentos. Não cobiçarás, não matarás, honrar teu pai e tua mãe. Esse homem rico se orgulha, fala: isso aí eu tenho cumprido todos os mandamentos. Aí Jesus traz a ele o desafio, de se identificar-se com ele em sua morte. Jesus traz a esse homem rico o desafio da autonegação, de negar a si mesmo. Aí Jesus diz ao homem rico: você quer ser perfeito? Vende tudo que você possui e dá aos pobres. E quando você fizer isso, me siga. Mas o que fez o homem rico? Diz a Bíblia que ele se entristeceu e foi embora. Um verdadeiro discípulo ia negar as suas vontades pessoais. Jesus não está dizendo aqui que você não deve procurar satisfazer os seus desejos pessoais em obter um bom curso. Jesus não está dizendo aqui que você tem que largar o seu emprego. Jesus não está dizendo aqui que você tem que largar a sua escolaridade. Jesus não está dizendo aqui que você tem que pegar os seus projetos e lançar no lixo, não. O que Jesus ensina aqui é que Deus tem que ser o primordial acima desses desejos. Você pode estudar para a glória de Deus. Você pode ter o melhor emprego do mundo para a glória de Deus. Você pode almejar o melhor emprego, a melhor faculdade para a glória de Deus. A importância aqui é que Deus tem que ser o primordial. A importância aqui é que você tem que lançar essas prioridades, esses desejos nas mãos do Senhor. Senhor, nesse projeto, com esse emprego, com essa escolaridade, o que tu queres que eu faça? É mais bonito, né? É mais bonito. Deus é mais glorificado. Deus é mais glorificado. Próximo desafio. O desafio de não se envergonhar de Cristo perante os homens. Está no versículo 26. Se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai.
Então o Senhor lança esse desafio para os discípulos, para aquele que quer ser discípulo, para aquele que quer o seguir. O desafio de não se envergonhar, ter a coragem, ter o prazer, ter a alegria de pregar o Evangelho, para que o nome de Deus venha a ser glorificado. Tem pessoas que se escondem quando se diz que você é crente. Não, eu não, mas eu já te vi numa igreja. Não, eu só estava ali só visitando um amigo. Jesus disse, não, você não deve se envergonhar. Tenha alegria, tenha o prazer de dizer que é cristão. Tenha o desejo e o prazer de morrer por amor a Cristo. Tenha a alegria de ser perseguido. Tenha a alegria de passar por todas as aflições da vida, por amor a Deus. Não se envergonhe. Por quê? Porque ser discípulo é carregar no corpo as marcas de Cristo. Ser discípulo é pregar o Evangelho com fé e coragem. Ser discípulo é padecer por amor ao Evangelho, e os apóstolos estavam dispostos a morrer pelo Evangelho. Quantos discípulos, quantos cristãos não morrem por amor a Cristo? Porque eles entenderam que não devem se envergonhar, que estão dispostos a carregar em seus corpos a marca do Evangelho, as marcas do Filho de Deus. Ser discípulo jamais é ter a atitude de negar a Cristo perante os homens. A cruz de Cristo nos desafia a negar a nós mesmos, crucificar a nós mesmos e perder a nós mesmos. Jesus não nos chama para segui-lo de forma displicente, mas através de um compromisso forte e absoluto. Ele nos chama para que façamos dele o Senhor de nossas vidas. O desejo de Jesus Cristo é que venhamos fazer de Deus o Senhor de nossas vidas. Temos a responsabilidade de tomar diariamente a cruz, que não significa dizer que o amigo, que alguém da família é uma cruz. Tem gente que fala assim, eu tenho uma cruz lá em casa. Tem pessoas que dizem assim, eu tenho uma cruz lá em casa. E por curiosidade você até pergunta, né? Quem é essa cruz? Eu falei, só, eu nem te conto, só a misericórdia de Deus. Não. A cruz é você mesmo ter a responsabilidade de negar ou de lançar fora o orgulho, o ego. A cruz que quem deve carregar é você, a responsabilidade está sobre você. Jesus não esclareceu a nenhum dos discípulos dizendo assim, olha, vocês não estão me seguindo porque alguém da família está sendo uma cruz para vocês. Não, Jesus falou assim, tome a sua cruz. Tomar a cruz é negar o quê? A mim mesmo, sou eu. Não é o meu filho, não é minha esposa. O sentido de cruz que Jesus está ensinando é o sentido do quê? De morte, fazer morrer o meu eu, para que a vontade do Senhor estabeleça na nossa vida. Feche seus olhos, quero orar por você. Esse é o desafio da cruz, o desafio da autonegação, o desafio de identificar-se com a morte de Cristo e o desafio de não se envergonhar de Cristo perante os homens. Pai querido, graças te damos, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos desafiou a não sermos apenas simpatizantes do Evangelho,
O Senhor nos desafiou a ser discípulos verdadeiros, discípulos genuínos, discípulos que estão dispostos a morrer por tua causa, discípulos a estarem dispostos a carregar as marcas de Cristo. O Senhor nos desafiou a termos a responsabilidade de cada dia tomar a nossa cruz e te seguir. E o importante, Senhor, na área da nossa vida cristã, é que mesmo assumindo a responsabilidade da nossa cruz, o Senhor está conosco, o Senhor está do nosso lado, nos ajudando. Senhor, que Teu Espírito Santo nos dê a coragem e a capacidade de falar do Teu Evangelho, que não venhamos sentir vergonha de falar do Teu amor, da Tua graça, da Tua justiça, mas que a nossa vida seja uma vida que venha refletir a Tua glória, que a nossa vida seja para a glória do Deus Pai. Assim nós te pedimos, ó Deus, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.